mas talvez a gente pudesse começar a apresentar o seminário de hoje, né? Que nós vamos ter dois trabalhos sendo apresentados, ambos de pesquisadores do IPEA. O primeiro, enfim, o título geral do evento é Heterogeneidade Interestadual da Pandemia. Primeiro vai haver uma apresentação do Geraldo Góes e do Luan Borelli, que são da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, de MAC. Eles vão falar sobre a macroeconomia das epidemias, heterogeneidade interestadual no Brasil. Em seguida, o Rodrigo Fracalossi de Moraes, que é da Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais, a DINT do IPEA. Ele vai falar sobre políticas de distanciamento social no Brasil, medindo o rigor das medidas estaduais e sua efetividade. Então, nós hoje estamos testando uma nova ferramenta com colegas da casa. Espero que dê tudo certo. Tenho certeza que vai dar e vai ser melhor ainda do que antes. E, de qualquer modo, peço a compreensão de todos, porque nós estamos aprendendo a lidar, mais uma vez, com uma nova ferramenta. E, enfim, primeiro, a apresentação do Geraldo e do Luan. Eles vão falar de um trabalho super bacana que eles conseguiram publicar recentemente na plataforma do CEPR, que é uma plataforma internacional super renomada e com acessos no mundo todo. Um trabalho estudando efeitos macroeconômicos da pandemia diferenciados por estados no Brasil. E, em seguida, o Rodrigo Fracalossi de Moraes vai falar de um trabalho que ele vem fazendo desde o início da pandemia e que está servindo de termômetro para diversos outros trabalhos, que é de monitorar as ações dos estados brasileiros para promover isolamento social e, ao mesmo tempo, a reação de fato das pessoas em efetivar esse isolamento ou não nos diferentes estados. Então, ele tem feito esse monitoramento e ajudou o IPEA a criar uma plataforma onde esses dados estão disponíveis. E ele tem feito as análises sobre isso também. Então, acho que vai ser um debate muito rico hoje, começando, então, pelo Geraldo Góes e pelo Luan Borelli. Eu passo a palavra para vocês. Não sei qual dos dois vai falar exatamente primeiro, mas aí pode abrir o microfone, por favor, para dar início. Obrigado, Marcos. A gente precisa compartilhar a nossa tela, né? Vou tentar fazer isso aqui. Boa tarde a todos. Queria agradecer a você, Marcos, a Texa, ao Paulo Levi e ao Danilo Coelho, né? E também ao Luan, também, que está conosco aqui, né, com essa apresentação, e ao Rodrigo Fracalossi, né? Essa oportunidade que nós temos de mostrar o nosso trabalho, né, Marcos? O IPEA vem cumprindo essa missão institucional no momento como esse que nós estamos passando, né? É muito gratificante ter essa oportunidade de dar essa resposta e nós temos acompanhado o seminário IPEA, né, e temos visto todo o esforço que o IPEA tem feito, né, para dar essa resposta à sociedade brasileira, né? Então, parabenizo aqui publicamente o seu trabalho, o trabalho da equipe também, que eu sei que é só a ponta de um iceberg, né, para essa reunião de hoje. Eu vi o que foi feito em preparação para que as pessoas pudessem ter essa informação, né? Agradeço a oportunidade, né, a sua diretoria e a diretoria também de comunicação do IPEA. Né, e também as pessoas que estão nos ouvindo, né, eu sei que são seus familiares, que têm interesse de se aprofundar nesse tema e conhecer o nosso trabalho. Né? Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a primeira parte, né, que é basicamente mostrar um modelo que nós replicamos para o Brasil do Auchenbach, como chamado modelo macro, e logo em seguida o Luan Borelli vai continuar e falar sobre a parte dos principais resultados. Tá? Então, o nosso trabalho chama-se Macroeconomia das Epidemias e Heterogeneidade Pessoal do Brasil. Né? Né? Ora, os governos estão enfrentando, claramente, um grande desafio de gerenciar as epidemias que assolam os seus países. No caso brasileiro, esse desafio é ainda maior, dada a nossa grande heterogeneidade entre as diversas regiões brasileiras. Essa heterogeneidade fica clara, por exemplo, do ponto de vista epidemiológico, do trabalho do Halal, da Universidade Federal de Pelotas,
que mostra exatamente como a epidemia no Brasil é extremamente diversa. Na verdade, nós podemos falar que tem várias epidemias, não existe uma única epidemia no Brasil, existem várias epidemias, né? Por exemplo, esse estudo do Halal foi feito em grandes cidades, com 25 mil participantes, né? São 130 cidades sentinelas em todo o país, e mostrou essa variabilidade, porque tinha cidades que tinham menos de 1% de prevalência, e outros tinham até mais de 25%, né? Então, por exemplo, isso mostra claramente que nós estamos numa diversidade epidemiológica muito grande. Então, nós temos que falar em epidemias no Brasil, não há epidemia, né? E isso motivou, então, o nosso estudo, né? O modelo epidemiológico que está relacionado, né, é o modelo circanônico, o modelo padrão, desenvolvido em 1927 pelo McKendrick, que basicamente se inspiraram estudaram, na verdade, o problema da gripe espanhola, de 18. E esse modelo circanônico tornou-se, na verdade, o modelo básico de toda a ciência epidemiológica. Os modelos epidemiológicos são variantes, são variantes e são também mais complexos do ponto de vista instrumental, mas tem como base o modelo CI. Esse modelo CI, as características heterogêneas, né? Ele trata apenas da maneira de contato entre suscetíveis e infectados, né? Agora, o tempo, as variáveis econômicas não são contempladas. Por exemplo, o tempo do consumo, o tempo do trabalho, o tempo do transporte público, okay? Isso é importante, que isso influencia na interação entre suscetíveis e, por exemplo, infectados, ok? Podemos adiante? Então, quando surgiu a epidemia no início desse ano, né, Eschenbauer, né, e outros pegaram o modelo CIR, que era um modelo essencialmente mais epidemiológico, tá? Eles incorporaram, trouxeram através de uma variável econômica, né? Qual a ideia desse modelo CIR? Ora, se os agentes tomam uma decisão, né, de, por exemplo, entrar em um processo de contenção, de quarentena, que, por um lado, arrefece, né, a agressividade da epidemia, por outro lado, isso tem um impacto econômico, né? Exatamente o Eschenbach criou um arcabouço teórico que permite exatamente mensurar esse trade-off, né, entre aumentar a medida de contenção no sentido de mitigar os impactos epidemiológicos da doença, mas, ao mesmo tempo, tem os impactos econômicos dessa medida, né? Nós fizemos no nosso modelo, nós calibramos, então nós pegamos o modelo do Eschenbauer, trouxemos para o Brasil. Nós calibramos, então, para o caso brasileiro, né? E nas diversas heterogeneidades dos estados. Nós escolhemos 5 estados, tá? E, exatamente, o critério de escolha foram aqueles estados mais afetados, ok? O modelo CI, basicamente, você tem modelo de suscetíveis, infectados, recuperados e mortos, também chamados de removidos, né? Podemos, próximo? Basicamente, veja, nesse modelo, no modelo da Eschenbauer, nós temos uma situação, 2 instantes diferentes, uma situação pré-pandêmica e uma situação com pandemia. Numa situação pré-pandêmica, os agentes são homogêneos, né? Os agentes econômicos, famílias, empresas, governos, não há distinção, por exemplo, entre famílias. Então, os agentes, as famílias, consumidores, maximizam sua função de utilidade, né? Assim como as firmas maximizam a sua função de produção. O Eschenbauer foi uma coisa muito interessante, ele simulou a interação entre economia e epidemia no seguinte sentido, de que o ato das pessoas se isolarem em casa ou mantendo medidas de contenção teria o mesmo efeito. Isso foi modelado através de uma proxy, que seria exatamente o imposto. Teria o mesmo efeito do ponto de vista econômico que o imposto. Porque se as pessoas são taxadas, elas simplesmente também reduziriam o seu consumo, né? Só que para fazer com que esse imposto não fosse um imposto distorsivo, né, o Eschenbauer teve uma sutileza de pegar essa fonte desse imposto, uma fonte de financiamento e uma transferência lump sum, de maneira que isso fosse um imposto neutro, que não tivesse efeito de substituição, portanto, não distorcesse, o ato de tributação não distorcesse as ações dos agentes econômicos. Okay? Essa é uma situação pré-pandêmica. O governo simplesmente pegaria as receitas desse imposto e iria transferir para as famílias. Okay? Nesse arcabouço, então, epidemiológico, você tem
a probabilidade das pessoas se infectarem, seja basicamente nas áreas de consumo e trabalho, né? Em outras atividades, que no modelo Aschenbach chama de P1, P2 e P3. Respectivamente, as probabilidades de contágio em P1 no consumo, a probabilidade de P2 no trabalho e P3 em outra atividade que não seja consumo e trabalho, né? Com isso, então, o Aschenbach conseguiu chegar a uma equação de novos tratados, né? Nessa equação de novos tratados, é interessante que ele mostra como as atividades econômicas, como consumo das famílias e produção, podem interagir no contexto de uma variável epidemiológica, tá claro? Com isso, então, ele traz, então, o modelo CIR, nós temos na dinâmica de suscetíveis, de infectados, né? E também de recuperados, de mortos, e é uma dinâmica demográfica populacional que depende de uma probabilidade de morte, probabilidade essa que o Aschenbach vai ser endogenizado no modelo. Essa probabilidade de mortalidade endogenizada a partir de uma probabilidade biológica de morte, mas também a partir, né, de uma modelagem através de um parâmetro que tenta medir a eficácia do sistema de saúde, né? Quanto menor esse parâmetro, maior seria a eficácia do sistema de saúde, né? Dessa maneira, a Aschenbach consegue incorporar no modelo um parâmetro que consegue estimar essa probabilidade. A população inicial é normalizada em 1, né? Existe uma população inicial de infectados, que a gente chama de Y0, os suscetíveis é o complementar unitário, né? Na sequência, né? Quando você eclode, então, na segunda fase, quando você começa a eclodir, né, a epidemia, você não há mais homogeneidade, você passa a ter heterogeneidade entre os agentes, basicamente 3 tipos de agentes: suscetíveis, infectados e recuperados. E, obviamente, cada um desses agentes terão funções de utilidade diferentes a serem maximizadas. Por exemplo, para os suscetíveis, é muito importante a existência ou não de vacina. Enquanto, por exemplo, né, para os infectados, o que interessa é a existência ou não de um tratamento, né? Então, a existência da epidemia afeta diretamente a atividade desses 3 tipos de agentes, ok? O governo, simplesmente, a sua instituição sanitária, pegar tudo que ele transferiu através de impostos, transferir para as pessoas, né? E, com isso, então, nós temos uma dinâmica que permite calcular diversas trajetórias de consumo, de número de suscetíveis, de recuperados, de mortes no sistema. Então, feito isso, nós fizemos uma calibragem, né? O processo de calibragem foi um processo muito árduo, esse foi um trabalho que nós tivemos vários exercícios até conseguirmos, da melhor maneira, trazer um modelo de Aschenbach para o caso brasileiro, né? Quais são os principais parâmetros que nós fizemos? O valor do fator de desconto beta foi importado do trabalho de Rabelo e Soares, e basicamente são estimativas recentes do valor estatistico da vida para o Brasil. Para o parâmetro tecnológico, para a proposta de fatores, nós utilizamos o número médio de horas trabalhadas por trabalhadores, por Estado, através do IBGE, do CIDRA e do CIDRA, e a renda real também. Para estimar, calibrar a taxa de mortalidade inicial, né, a biológica, PD, né, e também o parâmetro da eficácia do sistema de saúde cá, nós usamos a taxa de mortalidade sul-coreana e as taxas de fatalidade estimada do Imperial College, né, o relatório 21. Para calibrar a probabilidade dos infectados, nós utilizamos as estimativas para a taxa de assintomático, né, do China Center for Disease Control Prevention, e a hipótese que os infectados sintomáticos trabalharam e que os sintomáticos não trabalharam. Para a população inicial de infectados de cada estado, nós utilizamos, para calibrar as populações iniciais, nós utilizamos a população de residente estimada, usando como fonte, né, o CIRO do IBGE, e calibramos também esse número de modo a estimar a população inicial de 100 infectados em cada estado, para poder fazer uma comparabilidade. Okay? Para as probabilidades de infecção, respectivamente, do consumo do trabalho e nas outras atividades, foram estimadas para a influenza, né? Nós utilizamos um parâmetro, uma outra epidemia de influenza, da qual segmenta as parceiras da infecção
né, dessas 3 parcelas que são infectadas, em casa, nas escolas, em termos de trabalho e na comunidade em geral, né, pelo trabalho de perto. Em particular, para calibrar, né, a probabilidade de 2, que é a probabilidade de contágio no trabalho, nós utilizamos o número médio de contatos físicos por dia em ambiente de trabalho e escola, o número de estudantes por estado, que é uma informação do CID do IBGE, e o número de pessoas ocupadas por estado, também uma informação do CID do IBGE. E, finalmente, para calibrar a PI3, que é a probabilidade de ser infectado por nem consumo, nem trabalho, nós utilizamos as médias de horas diárias dedicadas ao cuidado de pessoas e ou atividade doméstica, que também está no CIDA, o número médio de pessoas por domicílio, né? E o tempo habitual de deslocamento para o trabalho dos indivíduos, né? Também no CIDA. E, de maneira residual, né? Como nós estimamos PI2 e PI3, de maneira residual, estimamos, então, PI1, ok? Vocês temos, então, aqui agora o resultado dessa calibragem, são vários parâmetros, né? E aí, para cada um desses estados, né? E foram feitos um teste de aderência e os resultados mostraram-se aderentes à realidade, né? Considerações adicionais em relação à calibragem é que a imunidade de rebanho, no nosso modelo, ele é considerada quando 60% da população é infectada. Nós normalizamos o tempo para que o modelo total computado fosse 100%, de maneira que nós pudéssemos medir o pico em função desse tempo total de duração da epidemia, né? E assim como a Schembauer, né, no caso de Schembauer, nós assumimos que, em média, o indivíduo infectado leva uns 8 dias para se recuperar ou morrer, ok? Agora eu vou passar, então, a palavra, tá, para o Luan, porque tem muita coisa para a gente mostrar, então eu preferi deixar mais essa parte de resultados para que o Luan mostre para vocês. Obrigado. Luan, por favor, continuar. Então, os resultados do modelo, então, utilizando os parâmetros calibrados, foram computados para 5 estados distintos. A gente selecionou de acordo com a criticidade epidêmica que eles apresentavam no momento da pesquisa, né? Os estados selecionados foram São Paulo, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro e Pernambuco. A gente computou 2 tipos diferentes de cenários, ambos contrafactuais em relação à realidade que a gente vivencia. Um cenário extremo, em que nenhuma medida de contenção é adotada pelo Estado, então a taxa de contenção ali que o Geraldo falou um pouco, ela é igual a 0 para todo período. Em outro cenário, pelo contrário, a gente utiliza um cenário de política ótima de contenção. Então, essas trajetórias das taxas de contenção ao longo do tempo do modelo são otimizadas recursivamente de modo a maximizar o bem-estar social de cada um dos estados. Então, a taxa de contenção é ótima para todo o período do modelo. Com esses 2 estados, esses 2 cenários avaliados, a gente consegue medir, por exemplo, os efeitos da adoção de políticas ótimas de contenção, ver o quão heterogêneos são os resultados do modelo em cada um dos cenários, e basicamente computando, né, a diferença entre os 2 cenários. Então, iniciando pelo cenário de equilíbrio competitivo, em que a taxa de contenção é 0, como se o Brasil não tivesse, os estados aqui em questão não tivessem adotado nenhum tipo de taxa de contenção, a gente tem uma primeira amostra dos resultados aqui, gráfica, né? A dinâmica geral do modelo é bem simples, é bem parecida com o modelo circanônico. Basicamente, no início da epidemia, você tem 100% virtualmente da população suscetível, ou seja, ninguém infectado praticamente, só aquela parcelazinha epsilon que o Geraldo mostrou lá. E conforme a epidemia evolui, a população de suscetíveis vai diminuindo. Conforme os suscetíveis diminuem, eles estão se transformando em infectados. Então, essa curva de infectados, ao mesmo tempo que os suscetíveis caem, ela evolui. Evidentemente, o infectado não fica infectado para sempre, e ele toma seu destino ou a morte ou a recuperação. Portanto, ao mesmo tempo que a curva de infectados evolui, a curva de mortos acumulados e a de recuperados também evolui, né? E como a gente modelou aqui, né, assim como em Ashbaum, a taxa de mortalidade como uma função endógena, como função convexa da população de infectados, a gente vê que conforme a curva de infectados cresce, a taxa de mortalidade também cresce. E é exatamente no crescimento dessa taxa de mortalidade que os agentes eles revisam as suas decisões de consumir ou trabalhar, tomando em conta esse novo risco que cada vez se mostra mais elevado de consumir e trabalhar. Então, mesmo no cenário em que não há taxa de contenção no modelo, os agentes eles fazem uma espécie de auto-lockdown, né, uma auto-quarentena, e isso gera uma recessão econômica mesmo sem a adoção de taxas de contenção, né? Então, bom, a gente pode avaliar também numericamente esses resultados pegando os principais pontos das curvas. Se a gente olhar para as curvas acumuladas, pontos interessantes a serem avaliados são os pontos finais das curvas, que seriam os resultados após a epidemia. Por exemplo, quantidade total de mortos, ou a quantidade total de recuperados que resultaram da epidemia. Já para as curvas que não são acumuladas, a gente pode analisar pontos críticos, como, por exemplo, os picos de infectados ou os vales das recessões
aqui econômicas, né, dos agregados econômicos. Então, a gente avalia esses números. Claro que a gente não tem tempo de adentrar aqui em detalhes em todas as variáveis, então a gente pegou duas variáveis chaves aí, uma epidemiológica e uma macroeconômica, para mostrar alguns exemplos de resultado. Então, a gente vai avaliar o pico da população infectada e o vale da recessão macroeconômica. Os resultados para o vale da recessão macroeconômica estão em desvio do estado estacionário pré-epidêmico, o estado estacionário da economia antes da epidemia acontecer, e o pico da população infectada e o restante das variáveis está em proporção da população inicial pré-epidêmica, né? Bom, como o nosso interesse aqui está na heterogeneidade interestadual, a gente vai utilizar aqui como... A gente elaborou essas matrizes de diferenças, né, que basicamente pega para cada uma das variáveis do modelo e computa suas diferenças para todas as combinações possíveis de estados, né, dentre os 5 estados que a gente mostrou. E batendo o olho rápido nessas matrizes, a gente consegue verificar alguns resultados interessantes. Por exemplo, verificar qual estado está com maior pico, menor pico, qual é até quão grande essa diferença de picos entre os estados, né? Então, vou passar bem rapidamente os principais insights aí que vêm desses resultados. No cenário de equilíbrio competitivo que não tem taxa de contenção, o São Paulo, no modelo, apresenta o maior pico de infectados, enquanto o Ceará apresenta o menor. Essas diferenças no pico vão até 1,32 ponto percentual, né, da população inicial pré-epidêmica. Se a gente olhar para a severidade das recessões econômicas, aqui a gente está olhando então para o vale, né, para a profundidade do vale. A gente vê que São Paulo apresenta a recessão menos severa, enquanto Ceará a mais severa, isso mesmo sem as taxas de contenção. E essas diferenças nas profundidades das recessões econômicas vão até quase 5 pontos percentuais, né? Então, Ceará apresenta um vale da recessão ali macroeconômica até quase 5 pontos percentuais mais profundo do que São Paulo. Então, a gente verifica aí, olhando para essa amostra de resultados, no equilíbrio competitivo, algumas diferenças interestaduais significativas, tanto no aspecto epidemiológico quanto macroeconômico, né? Outro aspecto que na nossa pesquisa a gente deu uma ênfase bastante interessante, que é o aspecto temporal, que também tem muita utilidade no contexto das políticas públicas, né? Então, a gente também olha para quão deslocado, qual é o tamanho das diferenças de tempo na ocorrência desses picos, né? Então, a gente vai olhar aqui para essas duas variáveis novamente, agora no aspecto temporal. Lembre-se que o tempo do modelo está normalizado para 100%. Então, toda interpretação, que é uma opção que a gente toma para manter a natureza qualitativa da pesquisa, a interpretação é em progresso do tempo total da epidemia, né? Isso permite até a gente fazer sinalizações dos resultados. Então, por exemplo, o pico da população infectada ocorreria aqui em 47% aproximadamente do progresso epidêmico, né, em São Paulo. Então, se a gente pegar e fazer uma matriz de diferenças também para o tempo, a gente vai ver que Amazonas é o estado que atinge o pico mais rapidamente, cerca de 39% do seu progresso total da epidemia, enquanto São Paulo já está mais ali para metade da epidemia, com cerca de 47% da epidemia ocorrida, né? E essas diferenças, se a gente for reparar, é bem interessante que elas atingem até 8 pontos percentuais. Se você pegar em perspectiva, fazer um exercício aqui para trazer mais para a realidade, se você adotasse, por exemplo, um cenário que você considera que 100% da epidemia se dá em um ano, esses 8 pontos percentuais de diferença entre o momento que ocorre o pico em Amazonas e São Paulo significaria aproximadamente aí um mês, né? Então, uma diferença significativa aí também no momento em que o pico de infectados seria atingido, né, nesse arcabouço aqui teórico. Tá? Mesmo para o Vale das Recessões, a gente também tem diferenças significativas. A Amazonas apresenta aí o atingimento do Vale da Recessão mais rapidamente, 38%, portanto, inicia uma retomada mais cedo nesse cenário, enquanto São Paulo atinge menos rapidamente. Essas diferenças no tempo, elas vão também aí até 7 pontos percentuais, mostrando que o tempo de retomada da epidemia nesse cenário hipotético aqui também seria significativamente diferente. Então, esses foram os resultados no cenário de equilíbrio competitivo, que é o que a gente chama aqui de cenário sem taxa de contenção, sem adoção de medidas de contenção pelo governo, né? Mas se a gente adotasse, pelo contrário, medidas ótimas, o que aconteceria, né? Então, você vê que a lógica dos resultados aqui é a mesma, mas a gente tem uma diferença. A gente tem agora as políticas de contenção, as taxas de contenção aqui embaixo, né? Então, os estados vão maximizar essas trajetórias de modo a maximizar o bem-estar da economia. A gente tem os mesmos resultados também, a mesma lógica, porém agora a gente vai analisar também uma terceira variável, que é o pico da taxa de contenção. Então, a gente vai ver o quanto esse pico difere, até onde tem que ser elevada a taxa de contenção em cada estado, o quão diferente é esse nível, e também vai avaliar mais para frente o tempo. Será que algum estado tem que conduzir por mais tempo a taxa de contenção? Vai demorar mais para chegar no pico, para começar a retomar as atividades? Então, essa é a ideia, né? E claro, se a gente computar os dois resultados, a gente também consegue aqui pegar e tirar a diferença e ver os efeitos, né? E as diferenças nos efeitos entre os estados.
adotar políticas ótimas de contenção tem um efeito marginal maior para alguns estados, enquanto um efeito marginal menor para outros estados, né? Que é uma coisa bastante interessante. A gente percebeu nesse estudo que alguns estados são mais frágeis, no sentido de que eles carecem mais de uma política de contenção mais adequada, enquanto outros, por exemplo, que têm uma infraestrutura melhor, talvez os efeitos, claro que benéficos ainda e necessários, mas talvez menores, né? O efeito marginal. Então, se a gente pegar aqui e fazer as matrizes de diferença, a gente vê o pico da taxa de contenção é o menor necessário, né? O menor necessário em São Paulo, enquanto Pernambuco, exatamente seguindo essa lógica, é um estado que precisaria de uma taxa de contenção mais elevada dentre esses 5 estados. As diferenças chegam a atingir incríveis 14 pontos percentuais de diferença, né? Pernambuco exige no seu pico, no seu ponto mais severo, uma taxa de contenção que chega a ser 14 pontos percentuais no modelo maior do que São Paulo. O pico da população infectada, então, São Paulo continua apresentando o maior pico, muito por conta das suas características demográficas, enquanto Ceará o menor. E as diferenças aí continuam mais ou menos a mesma, de até 1 ponto percentual nesse pico. Bom, pegando o pico ainda da população infectada e agora olhando para os efeitos, o maior efeito na redução, no achatamento do pico de infectados foi em Pernambuco. Então, você vê que adotar políticas de contenção em Pernambuco tem um efeito marginal maior do que em São Paulo, onde foi o menor efeito, né? Apesar de serem bastante semelhantes. As diferenças aí ultimamente chegam a 0,17 pontos percentuais nesse efeito de achatamento, tá? Agora, olhando para os vales das recessões, o Pernambuco apresenta um vale mais profundo, enquanto o Rio de Janeiro menos profundo. E essas diferenças aí nos vales das recessões nesse cenário também chegam até 3,6 pontos percentuais de desvio do estado estacionário pré-epidêmico. O efeito aí, o maior efeito de aprofundamento da recessão foi em Amazonas. Então, a Amazonas sofre maior impacto em relação ao equilíbrio competitivo por adotar as políticas, exatamente porque precisam de políticas muito mais severas, enquanto o menor efeito foi aí no Ceará, tá? E as diferenças nesse efeito são bastante significativas, enquanto para alguns estados adotar essas políticas vai aprofundar muito mais a recessão, para outros nem tanto, tá? Analisamos agora também para esse estado o aspecto temporal, né, que é muito importante, principalmente no que diz respeito à taxa de contenção. A gente vê que Amazonas é o estado que atingiria a taxa de contenção mais rapidamente. Então, ele precisaria de uma elevação não apenas bastante alta da taxa de contenção, mas também mais rápida. Enquanto o Rio de Janeiro, surpreendentemente, é a que atinge menos rapidamente. Precisaria levar um tempo maior para começar a retomar essas taxas de contenção nas simulações que a gente fez. E as diferenças no tempo chegam a atingir aí 8 pontos percentuais, né? Significaria que, novamente, se a gente adotasse aqui no modelo 100% da epidemia como sendo 1 ano, significaria que Rio de Janeiro provavelmente levaria aí cerca de 1 mês a mais para começar a retomar suas atividades. Isso supondo que as epidemias nesses 2 estados começassem no mesmo momento, tá? Porque aqui todas as curvas estão normalizadas no momento do centésimo infectado e não necessariamente, evidentemente, o centésimo infectado ocorreu no mesmo dia em todos os estados. Então, é uma questão interpretativa importante, tá? Bom, o efeito aí, o estado que atinge o pico da população infectada mais rapidamente dentre 5 estados é o Amazonas, né? Enquanto que atinge menos rapidamente é o Rio de Janeiro. E as diferenças no pico aí vão até da população, no tempo até o pico da população infectada, vão até 10 pontos percentuais, mais de 1 mês aí, se a gente utilizasse fizesse aquele exercício mental que eu propus, tá? Bom, tem os vales das recessões também. O Amazonas é o estado que atinge o vale da recessão mais rapidamente, até pela severidade, pela velocidade que tem que aumentar a sua taxa de contenção. Portanto, isso aqui equivale a dizer que a retomada seria relativamente ao início da epidemia mais rápida no Amazonas, mais rápido não, né? Iniciaria mais cedo, no caso, enquanto no Rio de Janeiro iniciaria mais tarde em relação ao início da epidemia no estado. Essas diferenças também são bastante significativas, chegando aí a quase 9 pontos percentuais de diferença no tempo, tá? Então, todos esses resultados estão resumidos basicamente nesse gráfico aqui. Se você pegar as linhas ponteadas, é o cenário, né, sem adoção de políticas de contenção, e as linhas sólidas são com a adoção de políticas de contenção ótimas, né? E aí vocês podem ver o efeito de achatamento das curvas de infectados, do aumento da severidade das recessões como consequência dessas contenções e todos esses aspectos que a gente tentou dar uma amostra aqui dos resultados, tá? Numericamente. A gente tem também um gráfico para cada estado, então mais aqui para consulta, caso desejem alguma particularidade específica. Aqui estou repetindo os números, né, também os principais números.
E a conclusão geral do nosso trabalho, então, é que a gente calibrou um modelo considerando uma ampla gama de dados econômicos, comportamentais, demográficos e epidemiológicos, a fim de captar as principais diferenças nas características particulares de cada estado que potencialmente poderiam afetar as dinâmicas epidêmicas. A gente viu que tanto no cenário de equilíbrio competitivo, sem adoção de taxas de contenção, quanto no cenário de adoção de políticas ótimas, os nossos resultados apresentaram evidências de heterogeneidade substanciais, né? Em variáveis chaves, como, por exemplo, as que a gente analisou em maiores detalhes aqui, picos da população infectada nos várias recessões. Esses resultados demonstraram ser heterogêneos não apenas nas suas magnitudes, mas também nas suas dinâmicas temporais. Em particular, o que a gente chama atenção aqui, a maior lição, é o tamanho da heterogeneidade nas políticas ótimas de contenção, né? O que mostra exatamente a necessidade de que os estados considerem enfaticamente as características heterogêneas ao longo do Brasil para que conduzam adequadamente as políticas de contenção que maximizem o bem-estar econômico. Então, a conclusão geral é que essa grande heterogeneidade interestadual implica dinâmicas epidêmicas estaduais significativamente heterogêneas. Esses resultados teóricos mais qualitativos que a gente obteve no nosso artigo corroboram com as verificações empíricas de Halal, por exemplo, que verificou aí diferenças muito grandes entre os estados, e reforçam a ideia de que o Brasil vivencia não uma epidemia, como o Geraldo falou, mas várias epidemias que vivem em diferentes momentos e diferentes magnitudes. Isso, por sua vez, é claro, implica a necessidade, como eu já mencionei, para o combate adequado da epidemia, de trajetórias de contenção também bastante heterogêneas e discriminadas interestadualmente. A lição aqui que a gente traz desse trabalho é que a desconsideração dessa necessidade, felizmente não é o caso do Brasil, porque os estados estão apresentando uma relativa independência para a condução dessas políticas, mas a mera incapacidade das autoridades em conduzir políticas que considerem esses problemas poderiam tanto elevar o número de infectados e mortes, quanto aprofundar a recessão econômica, né, piorando a situação do país em ambas as dimensões. É isso que eu tinha para falar e Ok. Obrigado, Luan. Excelente, muito bom. Complementando a ideia que o Luan colocou, essa questão de que realmente há uma heterogeneidade muito no país, que é claro, que é muito importante, que afeta não só os efeitos da epidemia, mas o que em termos de desenho de política pública, deve ser levado em consideração para melhor combater essa epidemia, melhor tomar as medidas, né, de contenção, né? E eu fiquei muito feliz também na apresentação com o Rodrigo Pacalós, porque realmente eu acho que, com outro trabalho, com outra métrica, né, isso corrobora a mensagem do nosso trabalho, né? Essa grande diversidade dos estados do Brasil tem impactos, né, não só na dinâmica da epidemia, mas na maneira de como devemos ter feito políticas públicas para mitigar os seus efeitos, né? Obrigado a todos. Obrigado, Marco. Okay? Obrigado, Luan. Obrigado, Geraldo e Luan, inclusive pelo empenho aí em tentar acelerar a apresentação. A gente sabe que era muita coisa para apresentar e, enfim, muito obrigado aí por adiantarem o que puderam na apresentação. A gente reforça o fato de que amanhã nós colocaremos no canal do Webinário IPEA no YouTube, não só o vídeo que está sendo gravado, mas também os slides das apresentações e links para os textos, né, que estão publicados de vocês. Então, para que todo mundo amanhã, se quiser rever, pode rever não só o vídeo, mas ver slide por slide, se parar e tal, e poder também perguntar mais aos autores. Agora, Rodrigo, por favor, sua vez, pode compartilhar a sua tela. Acho que eu só preciso passar aquele item, né? Agora vai. Deixa eu só compartilhar aqui, abrir a apresentação, só um segundinho. Já começamos a ver. Então, né? Então, tá vendo, tá bom. Tá bom. Tá, boa tarde a todos, boa tarde, Marcos, Luan, Geraldo, um prazer dividir essa mesa virtual com vocês, obrigado também a todos que estão assistindo, que se interessaram por esse tema. Eu vou apresentar alguns resultados de um projeto que está acontecendo desde a metade de março e que tem como objetivo fazer uma análise comparativa das políticas de distanciamento adotadas pelos estados brasileiros e, em menor medida, também pelos municípios.
O ponto de partida para esse projeto é uma coisa bem simples, tá? Então, como nós sabemos, não há uma ampla política nacional, tá, de distanciamento físico no Brasil. E isso aconteceu em vários outros países, até onde eu vi, a maior parte dos países europeus, aconteceu na China, na Índia também, ainda que essas políticas nesses lugares tenham sido, em grande medida, regionalizadas. Ou seja, elas foram mais restritas para determinadas áreas geográficas, mas ainda assim houve uma coordenação nacional disso. Então, no Brasil, nós não tivemos, não temos e provavelmente não teremos algo nesse sentido. Então, vamos colocar assim um modelo, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, brasileiro foi bem mais parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Então, nós temos, como uma coisa que o Geraldo e o Luan estavam falando, então, nós temos várias epidemias no Brasil e, ao mesmo tempo, nós temos várias políticas de distanciamento físico. Tá? Cada estado do Brasil, em grande medida também, as prefeituras adotaram políticas com determinadas características. Então, a ideia do projeto é tentar organizar um pouco disso do ponto de vista acadêmico para que as pessoas consigam entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Tentar isolar um pouco do barulho, né? Que é, no fundo, um dos problemas centrais. Então, essa variação, essa heterogeneidade interestadual e também intermunicipal, ela aconteceu em pelo menos 4 dimensões. Então, uma dimensão foi a dimensão do rigor. Então, alguns estados adotaram políticas de distanciamento sistematicamente mais rigorosas do que outros. Então, por exemplo, o governo do Ceará adotou políticas que, ao longo de praticamente toda a epidemia até o momento, foram mais rigorosas do que as do Rio de Janeiro. Tá? Uma outra dimensão dessa diferença é em termos do tempo, né, assim, do timing das coisas. Então, alguns introduziram essas políticas antes do que outros, tá? Embora a diferença não tenha sido tão grande. Alguns aí sim relaxaram essas medidas de distanciamento antes do que outros estados, e por consequência também a duração disso foi diferente, tá? Depender do estado e em alguns casos também a depender do município. Uma outra forma de diferença é no foco da intervenção. Só para dar um exemplo, então alguns governos estaduais suspenderam o transporte intermunicipal de passageiros, tá? Esse transporte coletivo. Então o governo de Santa Catarina, lá no início, no final de março, suspendeu. O governo de Alagoas também suspendeu. Tá? Alguns outros estados optaram por não fazer isso. Né? Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul não optou por suspender o transporte intermunicipal, ainda que tenham sido colocadas algumas limitações, né? Como, por exemplo, só metade dos assentos ocupados ou coisas do tipo. Uma outra dimensão que eu acho muito importante é a do tipo de relação que se estabeleceu entre o governo estadual e as prefeituras. Então, em alguns lugares, o governador em grande medida, chegou com uma política, né, e impôs, vamos colocar assim, essa política para o Estado e todos deveriam seguir. E isso aconteceu, e essa foi a política do governo de Goiás, tá, num estágio inicial. Também foi a política do governo de Santa Catarina, no estágio inicial, embora isso depois tenha mudado. Alguns outros governadores tiveram uma posição diferente. Então, eles adotaram uma estratégia de articulação. Então, eles formularam posições, em muitos casos, em conjunto, com as prefeituras, é claro, principalmente as prefeituras das maiores cidades, sobretudo as prefeituras das capitais. Então, essa claramente é uma política que foi adotada no estado de São Paulo, também foi adotada no estado do Rio Grande do Sul, no Ceará, em Pernambuco também. Então, as políticas foram mais pactuadas, digamos assim. Obviamente que isso foi, em muitos casos, facilitado pela proximidade política. Né? Então, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, são do mesmo partido, o governador do Rio Grande do Sul também, né? Isso é um elemento que facilita. Isso é bom ou ruim, né? Aí tem uma discussão longa sobre isso, sobre esse formato descentralizado, né, que nós acabamos vivendo no país. Então, claro que, por um lado, isso é muito ruim, tá? O Brasil é muito heterogêneo, tem alguns estados com muita capacidade, tá? Como o estado de São Paulo, orçamento de 300 bilhões de reais, e outros estados como Roraima, que tem muito poucos recursos. Né? E planejar esse tipo de política, planejar e implementar é algo que custa muito, custa tempo, custa dinheiro, é complicado. Tem o problema de duplicação de esforços, muitas vezes as mesmas políticas são feitas mais de uma vez, né? Isso não haveria necessidade do ponto de vista de otimização dos recursos. Tem, obviamente, problemas mais relacionados à própria circulação do vírus. Então, alguns estados ou municípios não adotaram políticas tão restritivas quanto deveriam. Isso levou a um aumento, provavelmente, das taxas de transmissão.
Um outro elemento é um problema de comunicação, né? Às vezes a população não pode não entender muito bem por que alguns lugares possuem regras mais rígidas do que outros, isso acaba gerando confusão. E também um outro elemento que governos locais, né, principalmente prefeituras, tendem a ser mais sujeitos a pressões, né, de associações de classe, como a Associação Comercial Industrial, por exemplo, e se não há algo, um nível acima, né, que venha, digamos assim, de cima, o prefeito acaba ficando numa posição muito vulnerável, né. Por outro lado, assim, tem alguns elementos positivos que, assim, se não há uma política nacional, né, a liberdade, vamos colocar assim, de estados e municípios de adotarem uma política, pode ser a diferença entre não haver uma política, tá, em alguns casos, e haver uma política que vá conter, em grande medida, a transmissão do vírus. E também é possível, outro ponto positivo, adaptar políticas ao contexto. Tá? Seria muito difícil que a nível nacional houvesse um microgerenciamento de políticas para cada um dos municípios. O país tem características muito heterogêneas em termos de geografia, hábitos das pessoas, daí é muito difícil que isso seja microgerenciado a nível nacional. Agora, aí vem o desafio, né? Como medir o grau de rigor dessas medidas? Né? Se elas mudaram, cada um teve uma. Então, o que eu fiz foi o seguinte: a primeira etapa eu peguei e dividi as atividades econômicas em alguns grupos. Tá? Isso foi mais ou menos conforme os próprios estados estavam fazendo. Então, eu dividi em 6 grupos. Então, no primeiro grupo, tem a parte de cultura, esporte, lazer e religião. Então, funcionamento de igrejas, de clubes, academias de ginástica, shows de música, etc. Segundo, bares e restaurantes, tem comércio não essencial, então lojas de móveis, lojas de roupa, eletrodomésticos, etc. Indústria não essencial, tá? Poucos governos fizeram isso, suspensão de atividades industriais não essenciais, mas isso aconteceu em alguns casos, tá? Isso aconteceu no Ceará, por exemplo. Suspensão de aulas em todos os níveis, tá? Universidade, escola primária, segundo grau, etc. E o sexto, transporte, tá? Intermunicipal, interestadual e também municipal. Aí eu fiz o quê? Eu peguei cada uma dessas, em cada uma dessas dimensões, cada uma dessas variáveis, então atribuí valores, tá? De 0, 1 ou 2. Então 0, se não teve nenhuma suspensão. 1, se foi parcial. Tá? Por exemplo, foi só para a capital, né? Para o interior do estado não. Ou houve a suspensão do transporte interestadual, mas não do intermunicipal. Aí foi parcial. E 2, se houve uma restrição total. E eu peguei isso para cada dia, tá? Desde o dia 11 de março, que foi a primeira medida adotada no Brasil, que foi pelo Distrito Federal, então desde o dia 11 de março até agora, para cada um dos estados. O resultado é esse, tá? Então, vocês estão vendo o gráfico, a linha azul, tá? Tem o índice. Então, é um índice em uma escala de 0 a 10 para todo o país. A 10 é o mais restrito, tá? Que essa é a linha azul. Então, o que a gente pode ver aqui, a gente pode ver algumas coisas. Né? Então, primeiro que, logo no início, ali, se a gente pegar entre os dias 20 e 23 de março, a adoção dessas medidas aconteceu praticamente que ao mesmo tempo no Brasil. Então, quem adotou essas medidas, adotou basicamente ali entre os dias 20 e 23 de março. Tá? Todos os estados. Um outro ponto é que, a partir daquele nível inicial, não houve nenhum aumento muito significativo. Ou seja, quem fechou já suspendeu as atividades e foi dali para baixo, digamos assim. Um outro ponto é que essas medidas naquele nível, ali no final de março, elas se mantiveram, tá mais ou menos estáveis por 2, 3 semanas, e ali depois já começou um processo de relaxamento dessas medidas de distanciamento. Esse processo foi gradual, tá? Então, mudanças assim, de um dia para o outro, mesmo, ou de uma semana para outra. Então, desde a segunda semana, né, que nós estamos passando por um processo de relaxamento ao se olhar para o país como um todo. É interessante comparar com a linha vermelha. Tá? Então, a linha vermelha é o índice de isolamento social, ou seja, o quanto que as pessoas de fato ficam em casa. Então, tem uma escala de 0 a 100%. 100% seria uma situação em que todo mundo ficaria em casa durante um determinado dia. Então, o que a gente vê é que
houve, tá? Logo que essas medidas foram adotadas pelos governos estaduais, isso induziu uma mudança comportamental na população bastante substantiva. Então, logo ali, então, no final de março, no início de abril, a gente vê que tivemos índices ali por volta, um pouco menos de 55%. Agora, houve dificuldade em sustentar isso ao longo do tempo. Então, se induziu uma mudança comportamental, mas isso não conseguiu se sustentar naquele nível. Então, a queda nos índices de isolamento foi maior do que a queda do rigor das medidas legais. Ou seja, num primeiro estágio, essas medidas legais tiveram um determinado grau de eficiência, tá? Mas elas se tornaram depois menos eficientes, tá? Vamos colocar assim. Então, se nós compararmos o final de março com o final de julho, o rigor das medidas diminuiu mais ou menos em 1/3, o grau de rigor das medidas legais de distanciamento. Mas o índice de isolamento diminuiu 50%. Tá? Depois, e fiz isso também para cada um dos estados. Tá? A mesma coisa, então, o rigor das medidas e cruzando com os dados do índice de isolamento. Aí alguns padrões interessantes. Então, primeiro que alguns estados sustentaram essas medidas por muito mais tempo, né? Se nós compararmos, por exemplo, o estado do Ceará com o estado de Goiás. Então, Goiás introduziu algumas medidas, mas depois de 2, 3 semanas, essas medidas foram relaxadas. Um outro ponto é que alguns estados tiveram índices de isolamento social parecidos, tá? Mas o grau de rigor das medidas foi distinto. Então, por exemplo, se a gente comparar Goiás com o Bahia, tá? Então o grau de rigor das medidas do governo de Goiás, ele foi sistematicamente maior do que na Bahia, tá? Que é a linha azul. Mas os índices de isolamento na Bahia foram ou iguais, tá? Ou maiores do que em Goiás. Então, nesse sentido, essas medidas foram mais eficientes em alguns estados do que em outros. Aí, alguns outros estados, tá? Tem para todos eles, depois essa apresentação vai ser disponibilizada, e também tem todo esse material, ele está na página do IPEA, para quem tiver interesse, na forma de várias notas técnicas, incluindo os gráficos, incluindo a explicação do modelo. Como isolar um desafio é isolar o efeito dessas medidas legais de outras variáveis, tá? Que também, claro, influenciam o comportamento da população. Então, o que eu fiz foi uma coisa relativamente simples, tá? Um modelo, vai ser publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, em setembro. Então, o que eu fiz foi um modelo em que a variável dependente, que é o índice de isolamento, tá? O quanto que as pessoas de fato ficam em casa, e com 3 variáveis independentes de interesse. Então, primeiro que é o rigor das medidas, medido pelo índice de medidas legais, o número de dias desde que as medidas foram introduzidas, né? Então, a ideia aqui é que o tempo tem um efeito independente sobre o comportamento da população, porque as pessoas vão ficando cansadas de ficar em casa, então elas vão respondendo cada vez menos às medidas legais. E o número de casos confirmados. Tá? A tendência é que quanto mais casos, mais as pessoas se isolem. Tá? Porque elas têm mais medo, e elas acabam ficando em casa. Tem algumas outras variáveis de controle também, tá? que estão aparecendo nos modelos 3, 4, 5, 6. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas variáveis, ou porque elas não foram significativas, ou porque elas não aumentaram o poder preditivo do modelo. O que eu destacaria aqui desses números. Tá? Então, para cada unidade adicional, tá? No rigor das medidas, de uma escala de 0 a 10, na média, o isolamento social aumentou 0,7 ponto percentual. Não é muito, tá? Se a gente for pensar. Então, na média, as medidas legais têm um efeito importante, significativo sobre o comportamento da população, mas, primeiro, elas não foram constantes ao longo do tempo, e elas não são tão substantivas assim. Tá? Uma outra conclusão desses dados. Tá? Então, para cada dia que passou, tá, em média, o grau de isolamento diminuiu 0,15 ponto percentual. Ou seja, num período de 30 dias, tá, mais ou menos,
diminuiu 5 pontos percentuais. Tá? Isso é o próprio efeito só pelo passar do tempo. O número de casos também tem um efeito, embora ele não seja tão substantivo quanto os demais, tá? Porque aqui uma unidade na escala logarítmica equivale a um aumento de 3 vezes o número de casos. Esse só calculei o efeito marginal das medidas legais sobre o isolamento social, ou seja, qual o efeito dessas medidas legais de distanciamento sobre o quanto as pessoas de fato ficam em casa. A gente vê que, na média, a margem de um governador aí ficou em torno de 40% a 50%, tá, de isolamento. Isso é o que ele consegue atingir via essas medidas legais. Gráficos aqui, depois isso vai ser disponibilizado, e eu queria chamar a atenção aqui, como vai ser daqui para frente. Porque o que parece claro, a partir desses dados, é que essas medidas legais tiveram um papel importante de indução de mudança comportamental na população, mas a gente precisa de uma caixa de ferramentas maior do que isso. Então, como que vai ser daqui para frente? Na medida em que essas determinações legais de isolamento passaram a ter uma resposta menos intensa, vamos colocar assim, por parte da população. Eu queria chamar a atenção para 2 conceitos. Tá? De orquestração. É um conceito muito usado na área de relações internacionais, que é a área da onde eu originalmente venho. E a ideia assim, e por que é importante em relações internacionais esse conceito? Né? Porque para organizações internacionais geralmente não têm um poder de mando, um poder assim, compulsório. Então elas precisam coordenar ações de uma outra forma. Então o que seria, né, essa outra forma? Né? Então a orquestração é uma forma de resolver um problema de governança via utilização de uma rede de intermediários. Tá? Então não há um poder, colocar assim, hierárquico, né, sobre outros atores, mas via coordenação dessa forma, tá, é possível resolver um problema de governança. Então os termos-chave aqui são assim, convocação e ativação, ao invés de controle. Tá? E a gente vê que alguns governadores fizeram isso. Né? Se não tivessem um poder de controle total sobre o que as prefeituras poderiam ou deveriam fazer, eles convocaram, né, e ativaram, né, conseguiram articular, conseguiram formar posições conjuntas. Tem uma literatura muito extensa sobre isso, tá? Quem tiver interesse depois pode fazer uma pesquisa do Google Scholar, simples, sobre orquestração. Isso é muito aplicado na área de políticas voltadas para mudanças climáticas, tá? E também em outros setores. É uma literatura muito extensa sobre isso. Tá? Uma outra é a ideia dos nudges. O que é um nudge? Né? Também tem muitos estudos sobre isso, uma literatura muito extensa. Então, o nudge poderia ser traduzido como algo, um empurrão ou uma cutucada. Então, isso é uma intervenção de baixo custo, simples, voltada a induzir uma mudança comportamental. Então, tá, no novo normal agora. Então, como que a gente convence as pessoas a lavarem as mãos? Né? Ou as pessoas que usarem máscaras? Pessoas que estão resistentes, né? Ou como fazer as pessoas umas das outras? Então, a ideia dos nudges aqui pode ser útil. Isso é uma outra forma de se alterar o comportamento das pessoas. Ao invés de algo impositivo, é algo mais no sentido de sugestão, tá? Sugestivo. Então, tem uma literatura muito extensa sobre isso, que é simples. Esse é um estudo que foi publicado em 2016. Vocês estão vendo as fotos, né? Então, nas fotos de cima, A e B, são 2 escolas, tá? Então, escola A e escola B. E você tem banheiros aqui, e a ideia era fazer com que as crianças lavassem as mãos. Por quê? Porque um percentual muito baixo de crianças vai no banheiro e depois não lava a mão, vai direto brincar, volta para a aula, etc. Acaba, né, pode contaminar outros, pegar doenças e tudo mais. Então, nessas escolas, aqui, o índice de o percentual lavando as mãos, eles mediram algo em torno de 15%, 18%. Então, eles introduziram alguns nudges. Então, o nudge, nesse caso,
tá embaixo, aqui, né, a escola A, a escola B de novo, foi simplesmente fazer um caminho até uma estação de lavar a mão. Um caminho colorido, tem muitas pegadas ali, algo atrativo. Então isso, no dia seguinte já aumentou para, não lembro de cabeça os dados exatamente, aumentou para como algo 30%, então o número de crianças que... Isso depois foi aumentando ao longo dos dias, chegou a algo em torno de 70%. Então, uma coisa de baixíssimo custo e que acabou induzindo um resultado bastante positivo. Agora, claro, o desafio agora é fazer a segmentação disso, né? Ou seja, ter uma de comunicação, pensar em nudges específicos para determinados setores, tá? Com pessoas mais resistentes a usarem máscaras, a manter distanciamento, elas precisam de um determinado tipo de comunicação. Então, a ideia aqui é ter uma abordagem mais prática para a questão. Ao invés de uma política uniforme, vou colocar assim, de imposição, que tenha, claro, um papel, pensar em maneira como diversos públicos vão reagir a determinados tipos de nudge. Era isso, tá? Agradeço bastante a atenção de todos e estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado aos palestrantes. Bom, para os convidados que querem mandar perguntas, é importante colocar ali no tá? Colocar como destinatário todos os participantes, tá? Não direcionar apenas para organizador ou só para equipe e tal, todos os participantes. É uma maneira de mandar mensagens que ficam públicas, que todos nós podemos ler. Eu vou ler algumas das mensagens que chegaram, começando pelo do Eustáquio, que ele mandou em primeiro só para a organização, mas aí encaminharam aqui para mim. Então, o Eustáquio fez perguntas para Geraldo e Luan e também depois para o Rodrigo. Começando aqui, ele primeiro fala o seguinte. Pergunta para Geraldo e Luan. Como é determinado o tempo total da epidemia? Uma sugestão. Adotar um estado como referência e comparar só com ele, em vez de utilizar as matrizes, que fica um pouco mais difícil para interpretar, para quem lê. Para o Rodrigo, ele pergunta uma coisa que também eu fiquei curioso, não sei se outras pessoas também ficaram, quando você apresentou as suas colunas de regressão lá, havia uma variável que era posicionamento político, que estava lá com 3 estrelinhas acesas e um sinal negativo. E aí a gente queria entender o que é essa variável, o que ela significa em uma das especificações. Agora, bom, vamos começar por essas do Eustáquio, por favor. Então, Luan e Geraldo, e depois o Rodrigo respondendo, por favor. Bom, agradeço a pergunta, Eustáquio, e obrigado pela sugestão também, ótima sugestão. Realmente foi um desafio a gente tentar achar um jeito ali de resumir o máximo os resultados para apresentar no tempo que a gente tinha. Quanto a como determinar o tempo total da epidemia, evidentemente não há uma maneira de a gente determinar, né? Essa informação ela vai chegar a gente ex post, né? Ao fim da epidemia a gente vai saber, evidentemente, quanto ela durou, em média. No entanto, a ideia do modelo era conservar uma natureza mais qualitativa, mais teórica e permitir que a gente construísse cenários considerando diferentes durações totais da epidemia, né? Então, em vez de a gente cravar e determinar o tempo total da epidemia, a gente, exatamente, precisamente por esse motivo, a gente normalizou o tempo, então ficou uma coisa um pouco mais relativa e que permitiu a gente construir cenários de diferentes durações da epidemia e ver, diante dessas possíveis durações, quais seriam as magnitudes dos efeitos das diferenças interestaduais. Então, a ideia foi essa, espero ter conseguido responder o seu questionamento. Ok, só uma retificação aqui que eu recebi da Ayla, que está me avisando que, na verdade, as perguntas devem ser direcionadas a todos os membros da equipe. Eu não sei se a opção todos os participantes está disponível para todo mundo, mas se enviarem para todos os membros da equipe, nós conseguimos ler aqui essas perguntas, tá? Rodrigo, por favor, quer falar sobre Não, eu acho isso... Não, obrigado pela pergunta. Isso, né? Isso. A hipótese por trás é que
lugares em que as pessoas elegeram, tá, governadores mais à direita, vamos colocar assim, tenderiam a priorizar o aspecto da liberdade individual. Enquanto lugares em que as pessoas elegeram governadores à esquerda, tenderiam a colocar essa liberdade individual um pouco em segundo plano. Tem várias pesquisas que estão saindo sobre isso. Nesse caso, tá, o que aconteceu, eu coloquei 0, tá, é uma variável categórica, então tem 3 valores possíveis. Tá? 0 seria direita, 1 centro, 2 esquerda. Ou seja, para se passar da direita para a esquerda, então lugares em que o governador é de esquerda tiveram níveis de isolamento menores, tá, por esses dados. Eu não dá para concluir nada por isso, porque essa variável está correlacionada com várias outras, está correlacionada com o nível de renda, com disponibilidade de leitos de UTI, está correlacionado também com densidade populacional dos estados, tanto que foi por esse motivo que eu acabei colocando em modelos separados. Tá? Eu reportei isso, mas eu não dá para concluir. Nesse estágio não dá. Eu estou tentando elaborar alguns modelos mais complexos para tentar dar conta disso, mas nesse estágio assim não tem como. Deixa eu só confirmar a sua resposta, porque eu fiquei um pouco na dúvida se era o contrário da intuição mesmo, porque você começou dizendo que quanto mais à esquerda, menos disposto a restringir liberdade individual. E aí, mas o resultado parece ter sido no sentido oposto. O resultado foi o contrário. Tá. O resultado foi no sentido contrário. Considerando também que já está controlado pelo que o governador está fazendo, de certo modo, porque já tem lá uma variável das ações, né, dos estados, aí seria o resíduo disso. Perfeito. É porque tem o trabalho do Daniel da Mata, e de outros autores, que foi um pouco no sentido esperado, né? Que foi no sentido esperado. Eu iria, nesse caso, para o trabalho do Daniel da Mata. Eu acho que não é possível por esses dados concluir isso. Perfeito. Aqui tem a pergunta enviada pelo Paulo Levi. O Vostak parabenizou também os palestrantes, tá? O Paulo Levi também aqui. E ele diz, dentre os parâmetros calibrados, qual teria maior influência sobre os resultados obtidos? Para Geraldo e Luan. Quer ficar com essa aí, Geraldo, ou prefere que eu responda? Você está com o microfone desligado, Geraldo. Está desligado mesmo? Agora sim. Ok. Agora estamos ouvindo. Veja, em relação à pergunta anterior, a decisão de normalizar o tempo final da pandemia, ela não foi tomada a priori. Na verdade, ela foi o resultado de vários exercícios, né, de simulação que nós realizamos, né? E nós consideramos até um avanço em relação ao próprio modelo da Aschenbauer, né? Para tornar o modelo, do ponto de vista qualitativo, mais robusto, com mais capacidade de fazer cenários, nós optamos realmente por fazer essa normalização, pegando o tempo total da epidemia, né? Considerando isso realmente um avanço do nosso modelo. Tá? Em relação à calibração, são várias. Nós pegamos os dados do modelo do Aschenbauer e trouxemos para o Brasil. E adaptamos para o modelo do Brasil, usamos alguns outros parâmetros, como, por exemplo, o trabalho de Rebelo e de outros. Né? Mas, realmente, é um ponto que nós percebemos que o nosso modelo é muito, muito bom para fazer resultados qualitativos. Né? Mas nós temos tido um retorno muito interessante. Nossos resultados qualitativos têm aderência com a realidade. Né? O Luan pode complementar essa parte, por favor, Luan, também? Sim, respondendo mais objetiva a pergunta dele, qual parâmetro, se a gente fosse elencar quais parâmetros seriam, o modelo seria mais sensível, né? Creio que esse seja o questionamento dele. Certamente, para responder de maneira bastante... Geraldo, você poderia
botar o microfone rapidinho. Obrigado. De maneira bastante objetiva, certamente os parâmetros que influenciariam mais os resultados são os principais parâmetros do modelo da Eichenbaum, que são exatamente o que cria a relação, a extensão do modelo CIR macro, que é o modelo da Eichenbaum, em relação ao CIR canônico, né, que são as probabilidades de infecção decompostas por diferentes ambientes de atividade econômica. Em particular, ele decompôs o total de infecções entre infecções que se dão no consumo e no trabalho. Precisamente a maioria das diferenças, a grande parcela das diferenças que se observaram nos resultados para os estados estão relacionadas precisamente à calibragem dessas probabilidades, né? Então, respondendo de maneira bastante objetiva, seriam os PIs, que a gente tem lá, PI1, PI2 e PI3, são as probabilidades de infecção no consumo, no trabalho e em outras atividades, exceto consumo e trabalho, respectivamente, né? Então, é isso. Ok. A pergunta aqui seguinte é da Liliana Acero. Rodrigo, pode dar exemplos dos nudges em relação a outros assuntos? Exemplo, uso de máscaras, e se tem no Brasil experiências disso na pandemia? Achei um conceito interessante. Vou juntar aqui com a pergunta da Valdênia Apolinário. Meus cumprimentos aos expositores pelos trabalhos da IPEA. Pergunta ao Rodrigo se ele observou o papel dos comitês científicos de crise sobre a decisão dos governadores. Então, se puder responder junto às perguntas da Liliana e da Valdênia, por favor, Rodrigo. Primeiro, sobre os comitês científicos, eu olhei, mas eu não olhei de uma maneira sistemática. Tá? Tem algumas das notas técnicas que saíram pela IPEA, que tem alguns comentários sobre isso, principalmente sobre o comitê científico dos estados do Nordeste. De novo, eu não coletei evidência sistemática sobre isso, tá? Mas há alguma evidência de que, de fato, os governadores seguiram a posição do comitê científico. Inclusive, alguns casos em que governadores já tinham feito opção. O governador de Pernambuco, se eu não me engano, no início de maio, havia feito uma opção por relaxar medidas de distanciamento, e ele mesmo declarou que, depois de ouvir integrantes do comitê científico, ele voltou atrás. Tá? Isso, de novo, na ausência de uma política nacional, esse tipo de cooperação interestadual, em parte, substituiu o que poderia ter sido uma política nacional e compensou, em parte, alguns dos problemas de uma política fragmentada, né? Ou seja, houve uma otimização. No fundo, eles fizeram um pool de recursos, né? Os estados do Nordeste, para manter esse comitê científico. Em função desse comitê científico, eles não tiveram que duplicar esforços ou começar de novo uma determinada política, né? Usaram uma estrutura comum que para todos os estados do Nordeste. Aí tem casos de consultas informais, conversas entre governadores, mas no Brasil, até onde eu pude ver, o que foi mais formalizado, né, onde de fato houve um pool de recursos a se pensar em uma política conjunta, ou ao menos padrões conjuntos, né, foi no Nordeste. Sobre os nudges, tem algumas coisas muito simples, tá? Uma delas é simplesmente pintar no chão o espaço de distanciamento entre as pessoas, tá? Em uma fila. Tá? Pode ser algo simples, né? Simplesmente uma bola no chão, isso já funcionaria como um nudge. Ou pode ter algum tipo de mensagem também ali dentro, tá? Dentro da bola. Eu vi, isso foi feito em alguns lugares, tá? Algum tipo de mensagem sugestiva ali, sei lá, cumpra a sua responsabilidade, ou coisa do tipo. Tem outro tipo de nudge, seria que leve em conta assim, normas sociais, tá? Então, de forma que o indivíduo não se sinta o único a fazer determinada coisa. Então, por exemplo, mandar mensagens, correspondências, falar assim, na sua área, no seu bairro, sei lá, 8 em cada 10 pessoas estão se isolando, ou 9 em cada 10 pessoas estão usando máscara, tipo, tá? Então, isso tem estudos que mostram a eficácia desse tipo de nudge, ou seja, induzir as pessoas a se sentirem como as diferentes, tá? Então, ela não quer ser diferente, então ela acaba seguindo.
A parte de lavar a mão tem várias, né? Isso é uma questão já bem antiga na literatura, né? Como fazer as pessoas lavarem as mãos, né? Por incrível que pareça. E aí tem mensagens em banheiros, tá? Que são colocadas, até assim, desenhos, tá? Como se fosse um desenho de pessoa numa parede, né? Como se ela estivesse te olhando, né? E isso também tem alguns estudos que mostram isso, né? Só isso acaba induzindo a pessoa a lavar a mão, tá? Porque a ideia é assim, se tem alguém junto no banheiro, a probabilidade da pessoa lavar a mão é maior, né? Porque ela fica constrangida, né? Ela não quer, né? Então tem estudos que mostram isso, né? Se tiver só uma projeção ali, isso já funciona. Sim. O Paulo Levi fez uma sugestão aqui aos palestrantes, comparar os trabalhos e ver se os estados que adotaram medidas mais duras são aqueles em que elas teriam mais efeitos. Eu queria complementar essa ideia do Paulo. Eu achei muito interessante a ideia do ponto ótimo de distanciamento que foi usado no trabalho do Geraldo e do Luan, né? Eu não me lembro exatamente qual era a palavra, mas era, enfim, a medida ótima de distanciamento. E o difícil é saber o quão longe nós ficamos do ótimo para menos ou para mais, né? Imagino que na maioria dos casos para menos, mas assim, isso seria interessante estudar. E se nós ficamos abaixo do ótimo, quais estados ficaram abaixo do ótimo ou acima e quanto, né? O Marcel Balaciano da FGV, do IBRE da FGV, ele estava até conosco, não sei se ainda está, mas ele fez um trabalho mostrando que os estados onde houve mais mortes são também os estados com maior queda no IBCBR, que é aquela prévia do PIB que o Banco Central faz, né? A gente ainda não tem dados ainda macroeconômicos para observar o que aconteceu, quem perdeu mais, quem perdeu menos, mas tem essa prévia que dá uma ideia de que os estados onde morreu mais gente foi também onde teve maior perda de prévia do PIB, tá? E óbvio que morreu mais gente deve estar também correlacionado com medidas mais duras, né? A gente não sabe se são as medidas ou se são as mortes em si, só olhando para esse número, mas acho que é só uma parte da agenda de pesquisa que os dois trabalhos de hoje se unindo tem muito como alcançar respostas completas para essas perguntas, né? Então, depois da sugestão, vem o questionamento aqui do Paulo Linhares. Pergunta se há uma medida capaz de quantificar o grau de orquestração das ações em cada estado brasileiro. Isso é para o Rodrigo. A Luciana Acero fala se há hipóteses socioculturais sobre o porquê do nível de resistência ao isolamento no Brasil. Ela é uma estrangeira morando no Brasil e acha inacreditável, muito superior à resistência do que em outros países da América Latina. Acha que é algo de brasileiro em resistir ao isolamento. O Danilo Coelho fala também sobre a queda da arrecadação de impostos, pode ser um determinante para o relaxamento das políticas de distanciamento. Vocês checaram isso? Parabéns pelo trabalho. E o Paulo Gonzaga de Carvalho pergunta, Rodrigo, o que é mais eficiente na sua opinião? Uma política centralizada ou descentralizada? Quais estados tiveram maior ou menor sucesso no distanciamento social e por quê? Então, podemos começar pelo Rodrigo, talvez? Tem mais coisas aqui direcionadas ao Rodrigo. Questão, por favor. Está sem som, Rodrigo. Você está sem o microfone. Se por acaso eu esquecer de responder algumas, aí você pode me lembrar. Quanto à orquestração, né, se é possível medir, eu acho muito difícil colocar em números isso. Tá? Eu criei uma tipologia de 4 possíveis posições de governos estaduais. Tá? Então, uma dessas posições seria a posição assertiva, tá? Ou impositiva, aquele governador que simplesmente chegou com uma política e falou assim, é isso, todo mundo tem que seguir. Goiás, Santa Catarina lá no começo. Uma outra posição que seria articuladora, né? Modelo São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco. Isso eu consegui ver por reuniões que foram feitas, tá, em conjunto com os prefeitos. E uma outra forma de se ver isso também é que você não via muitos prefeitos reclamando, né? Entendeu?
Tem alguns estados em que os prefeitos sistematicamente estavam reclamando das políticas estaduais, ou dizendo que a política era autoritária, coisa do tipo. E em outros estados isso aconteceu, tá? Mas isso tendeu a acontecer menos. Isso também é uma forma de medir o quão articuladas foram essas políticas. Você vê em alguns casos coletivas também de imprensa, em que o prefeito da capital, como em São Paulo, né, o governador e o prefeito juntos. Isso são indícios de uma política articulada. Um terceiro tipo de política seria uma política que eu chamei assim, de isenta. Então o governador fez uma opção de colocar assim, delegar a responsabilidade às prefeituras. E isso ficou a cargo delas. Então, um exemplo claro disso foi o Rio de Janeiro. Né? Então, se a gente comparar os dois maiores estados, duas maiores economias do país, né? Estou enganado, São Paulo e Rio de Janeiro, compara o comportamento, né, do governo de São Paulo com o comportamento do governo do Rio de Janeiro. Tá em coletivas de imprensa, com o secretário junto, com o prefeito junto, o governador falando, e isso não aconteceu, tá? O equivalente não aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o governador, enfim, foi uma opção, né, que foi feita. Em alguma medida isso aconteceu também em outros estados, aconteceu na Bahia. Mais recentemente isso mudou, tá, na Bahia. Então, agora há políticas pactuadas, mas é claro, em grande medida, a dificuldade de cunho político nisso, né? Na Bahia isso se conseguiu, mas é mais difícil em função da posição política do governador e do prefeito serem bem diferentes. Uma quarta possibilidade seria uma política impeditiva, né? Ou seja, o governador tentaria limitar o direito dos prefeitos de restringirem as atividades. Tá? Isso, até onde eu pude ver, não aconteceu em nenhum estado, a não ser em Mato Grosso, por um período de tempo relativamente curto. Quanto ao que é mais eficiente, né? Algo centralizado ou descentralizado? Provavelmente uma mistura das duas coisas, eu diria. Né? Alguns elementos de centralização, por exemplo, estabelecimento de padrões, protocolos. O ideal é que isso seja feito de maneira centralizada para uma questão de otimização de recursos e também que isso não desfavoreça os estados que têm menos capacidade. Né? Alguns estados simplesmente não têm orçamento, né, para isso. E depende do contexto também, né? O contexto importa muito, né? Ou seja, qual seria uma política centralizada de que tipo, né? Você pode ter uma política centralizada, mas uma política ruim. Então, nesse sentido, ter pelo menos algum grau de descentralização é importante, tá? Para que aí os estados e municípios podem, em parte, corrigir, né, problemas de políticas imperfeitas. E também pode haver um processo de aprendizado entre estados, tá? Então, boas práticas, né, em alguns lugares podem acabar se espalhando para outros. Agora, talvez o Geraldo e o Luan possam falar sobre as outras duas hipóteses, a hipótese da questão sociocultural e a da questão tributária. Se eles veem impactos possíveis ou prováveis de questões socioculturais do Brasil ou dos diferentes estados brasileiros e também de queda de arrecadação, enfim, no afã de relaxar as políticas de distanciamento. Ok. Antes de falar sobre a pergunta, eu gostaria de comentar essa questão que o Placalós colocou. Placalós, o seu trabalho é muito importante, Placalós, porque ele incorpora uma nova dimensão da microeconomia. A microeconomia do século XXI é a microeconomia que incorpora hipóteses de chamada economia comportamental. Né? Porque se você pega os manuais de microeconomia, há como se a gente totalmente racionais, tem informação perfeita, e não é isso que se coloca. Né? Então, é muito interessante a sua linha de pesquisa, porque torna mais aderente, né, os modelos econômicos com a realidade. Né? De certa maneira, o que nós estamos vivendo em relação a essa epidemia me lembrou aqueles modelos de federalismo, onde, teoricamente, né, na ponta, você teria mais eficácia, o gestor local teria mais eficácia. Né? Isso seria uma política de organização, de educação, saúde, ou mesmo combate à epidemia. Por outro lado, quanto mais você descentraliza, por outro lado, você começa a ter alguma disfuncionalidade. Né? Então, acho que uma coisa interessante que no futuro
os pesquisadores de chamado federalismo, do federalismo fiscal, e federalismo de modo geral, teoria da escolha pública, vão ter muito dado para fazer, inclusive, estudos sobre essa questão, né? Eu acho que essa questão da epidemia vai ser uma mudança paradigmática em várias áreas do conhecimento humano, notadamente da economia. Nós vamos ter situações que só poder verificar situações que só existiam teoricamente em livro texto, né? Então, uma das questões que você colocou, Rodrigo, é exatamente essa, de que o ideal não é só uma política top-down, mas também não é totalmente descentralizada, né? Isso, claramente, o nosso estudo, né, mostra exatamente essa questão da heterogeneidade. O nosso estudo, ele desde o início, né, ele se propôs a ser um estudo qualitativo, né? Nesse sentido, se nós tivéssemos construir cenário, né, nós precisaríamos exatamente fazer uma série de parametrizações que nos permitisse, de uma maneira científica, criar cenários que fossem mais cientificamente mais corretos, mais adequados, né? Em relação a essa questão da tributação, eu tenho feito estudos também, com o outro puxador de ferro, Mário Jorge, nós usamos uma econometria bayesiana para estimar a arrecadação federal, né? Só que respondendo a pergunta da questão da tributação, há um grau de incerteza muito grande, né? Então, quando em situações de incerteza muito grande, o que tem sido feito é construir cenários. E, a partir de cenários, nós podemos, então, tentar estimar a questão de arrecadação. A princípio, a priori, haveria uma redução, mas realmente não é muito cedo para afirmar esse tipo de coisa. O Luan, por favor, que também queria completar. Então, só tocando um pouquinho mais aí no ponto do aspecto sociocultural, né? Bom, nosso modelo, apesar de incorporar alguns parâmetros que têm relação com aspectos comportamentais, socioculturais, nesse sentido, né? Ele não nos permite derivar tantas intuições a esse respeito. Mas, ao longo dos nossos trabalhos de pesquisa, a gente teve algumas ideias do que poderia, talvez, estar influenciando a não aderência às medidas de contenção, ou mesmo um maior grau de infecção no Brasil em relação aos seus pares, né, aqui dentro da América Latina, como você colocou. Os aspectos que a gente poderia aqui citar de maneira bastante informal, nada científica, seria os próprios costumes culturais brasileiros. São pessoas fisicamente muito próximas, né? O brasileiro, diferente de um americano, por exemplo, tem uma taxa de contato físico muito mais elevada do que outros povos de culturas diferentes. Então, isso aqui no Brasil mostra que, apesar de você adotar uma medida de contenção significativa, nos momentos que as pessoas quebram a quarentena, digamos assim, a quantidade de infecções, provavelmente, quando comparado com seus pares, pode ser mais elevada, né? Outro aspecto, talvez, seja a questão da educação, que influencia muito na aderência, tudo indica que influencia muito na aderência da população à quarentena. E um último aspecto que eu poderia citar aqui, de maneira bastante informal, que me veio à cabeça, é a questão da renda mesmo. Na verdade, qual é a margem que as pessoas têm para realmente aderir à quarentena, né? Se você pegar um município muito pobre, as pessoas simplesmente não têm. E aí que entra o auxílio emergencial, né? A ideia é permitir que essas pessoas, além dos efeitos eletricidade na economia, possam, de fato, ficar em casa. Em determinadas situações, por exemplo, de miséria, a pessoa simplesmente não tem a opção de se retrair na quarentena, né? Então, por exemplo, se observar a renda per capita ou alguma métrica de desenvolvimento econômico regional, provavelmente estados, municípios que têm situações econômicas menos favoráveis têm uma aderência menor à quarentena. Isso aí já seria mais para o lado econômico, né? Não tão sociocultural, mas eu poderia tentar contribuir aqui para dar algumas intuições a respeito, seria isso. Tá. Tem uma última pergunta do Danilo Coelho, depois eu vou responder uma do Ricardo Cancelia também, mas o Danilo Coelho fez uma pergunta aqui, eu vou pedir a audiência para encerrarmos as perguntas agora, essa para o Luan e para o Geraldo, sobre a possibilidade de incorporar no modelo de vocês os possíveis trade-offs entre as políticas de isolamento vertical e as de isolamento horizontal.
Só para completar, tem uma recém-chegada aqui da Liliana Cero, dizendo que seria bom comparar com a Colômbia caribiana. Luan, seria bom comparar com a Colômbia tropical ou outro país com grande índice de Gini e que mantém as restrições. É uma sugestão. Então, com essas duas sugestões aí do Danilo e da Liliana, eu acho que enfim, do Danilo chega a ser uma pergunta, se é simples incorporar isso no modelo. Talvez valesse a pena vocês responderem se o modelo permite introduzir esse trade-off com facilidade. O Luan pode complementar. A contenção ela é feita através de uma taxa de imposto Lamp-Sum, né? Teríamos que pensar, é possível tentar, né? Seria interessante, mas de imediato teríamos que ver, não seria tão imediato assim, tá? Mas é possível, já estou pensando em fazer os assinapses aqui. Excelente pergunta de Danilo, né? E já é possível, sim, é possível fazer uma extensão, né? De alguma maneira, já estou pensando em alguma solução para a incorporação dele, ok? Luan, por favor. A esse respeito, eu faço essas palavras as minhas, Geraldo. Não teria mais nada para complementar, não. Perfeito. Muito obrigado aos palestrantes. Obrigado à audiência. Respondendo agora ao Ricardo Cancelier, ele perguntou se a apresentação será disponibilizada por e-mail. O que nós temos feito todas as semanas é colocar as apresentações no canal de YouTube do Webinário IPEA. Como dessa vez nós não mandamos o link para o canal, podemos, e nós estamos num momento de transição, podemos enviar para todos os inscritos as apresentações por e-mail e também o link para o canal do Webinário IPEA. Acho que seria bom para todo mundo, para quem não tem o link ainda, poder conhecer. A gente está super feliz com a audiência que a gente tem tido lá, bem maior do que a gente costumava ter presencialmente no auditório do IPEA. Algumas pessoas falaram, eu estou maratonando a série, estou assistindo todos os episódios e tal. Teve um que eu guardei para ver depois. E teve coisas ótimas. Teve professora do IBMEC que me falou, eu passei para os meus alunos o seminário de fulano, da Beltrana e tal. Isso para nós é uma felicidade, porque é um tipo de serviço que a gente não conseguia prestar só dentro do auditório, né? Então agora podendo ter os vídeos na internet, isso está sendo ótimo. As pessoas estão vendo ao vivo aqui na hora da interação, né? E também depois pelo canal do YouTube. Isso para nós é excelente. Então amanhã nós colocaremos esse vídeo que está sendo gravado hoje no YouTube, junto com ele as apresentações, e podemos enviar sim para todo mundo que se inscreveu, não precisando fazer isso todas as semanas, acho que não vai ser necessário. Mas na nossa agenda, tá? Na nossa próxima semana, próxima quarta-feira, às 4 horas, nós vamos ter uma apresentação com 3 palestrantes, tá? O primeiro deles é o Hermano de Castro, da Fiocruz, falando sobre os riscos e, enfim, o quando e o como fazer o retorno às escolas, tá? Quais são os protocolos que a Fiocruz recomenda para retorno das escolas, quando deve ser feito e como deve ser feito. A Cláudia Costin, da FGV, vai falar sobre os aspectos educacionais desse retorno das escolas, quando for feito, como fazer. E o Luiz Kubota, do IPEA, vai falar sobre a infraestrutura das escolas brasileiras, que também é muito heterogênea, desde o aspecto tecnológico até acesso à água. Ele vai falar de tudo isso. Na semana seguinte, dia 12 de agosto, quarta-feira, o Ronaldo Ceroa da Mota e o Cláudio Fristac vão falar sobre essa questão da água, mas do ponto de vista do novo marco legal do saneamento básico. Eles vão discutir as possibilidades e os desafios trazidos pelo novo marco legal do saneamento básico para tentar expandir a cobertura tão baixa de saneamento no Brasil. No dia 19 de agosto, o Eustáquio Reis e o Armando Castelar, que é da FGV, vão falar sobre estratégias para a superação dos efeitos econômicos adversos da pandemia. Tá? Nós já temos alguns outros que estão sendo agendados, mas a agenda não está completa ainda. Esses são os próximos
3 seminários que nós temos na agenda, tá? Então, eu agradeço a todos, sugiro a vocês que realmente confiram o nosso canal de YouTube, assistam os anteriores, maratonem também a série toda e, enfim, compartilhem com as pessoas possivelmente interessadas. A gente está gostando de ter audiência cada vez mais variada, mais espalhada no espaço, no tempo, está sendo bem legal. Acho que hoje está funcionando muito bem aqui no Webex. A gente espera que essa nova ferramenta, com o apoio do pessoal da área de eventos, da assessoria de comunicação que a gente teve, e também da área de tecnologia da informação do IPEA, a gente consiga prover esse serviço de maneira cada vez melhor. Tá? Muito obrigado a todos, um bom fim de tarde, muita saúde e cuidem-se bem. Abraços.